sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos vocês. Deixa eu fazer a leitura do Salmo 137, Saudades da Pátria. As Escrituras dizem assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções.
e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrastai, arrastai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar. Nosso Deus, estar na tua presença é um privilégio que temos. E esse privilégio hoje não nos leva a um local específico para esse encontro. E, Pai, o Senhor, hoje, se faz presente em nossas vidas de uma maneira muito própria. O Espírito Santo habita em nós. E te agradecemos, Senhor, porque quando nos reunimos para adorar, para te cultuar, mas não para estar na tua presença, porque a tua presença é constante conosco. Ó Deus, nos ilumine no estudo da palavra do Senhor nessa manhã e abençoe, Pai, a família de cada um de nós. Abençoe os nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino 26 do nosso inário, do inário Novo Cântico, ao Deus grandioso. Depois voltamos para estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, dar uma analisada nesse capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu,
paz da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. O povo de Deus estava exilado, estava na Babilônia. Jerusalém havia sido invadida, o templo destruído, os objetos do templo levados por Nabucodonosor, e o povo estava despatriado, desaterrado, e passou assim por 70 anos. Durante esse período, um profeta se destaca, o profeta do período exílico, Daniel. E durante esse período também, Mesaque, Sadraque e Abdenego, Misael, Azarias e Ananias também aparecem como destaque dentro da Babilônia. Foram jovens levados para servir a corte real. No capítulo 6, nós temos mais uma vez o impasse acontecendo. Nós vamos dar uma olhada sobre isso. E é importante nós observarmos que o povo de Deus nunca esteve, em momento nenhum, abandonado, por mais que fosse exilado, por mais que Deus o levasse para o exílio. Mas mesmo no exílio, ele nunca esteve abandonado por Deus, abandonado pela graça, abandonado pela profundidade do seu amor. Vamos dar uma olhada aqui. Proteção divina. Vamos falar um pouco sobre isso, olhando para a vida de Daniel, aqui no capítulo de número 6. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que impérios se levantam e impérios caem, que governos se estabelecem e governos vão embora também. Deus concede a Daniel um privilégio muito especial. Daniel, ele participou da transição de vários governos em sua vida. Começa no tempo em que estava ainda em Jerusalém, quando Joaquim era o rei de Judá, e Nabucodonosor invade Jerusalém e se torna agora o grande imperador, o homem mais poderoso do mundo. Ele vê a transição com a morte de Nabucodonosor, quando Nabonido e Belsazar assumem o governo da Babilônia. Ele vê a queda também desses reis com Dario, o rei da Pérsia, que se tornou, dessa forma, o homem também mais poderoso do mundo, porque se tornou não somente o rei da Babilônia, mas de toda aquela conquista que já havia acontecido com os seus sucessores. Meus irmãos, a vida de Daniel, a vida de Misael, Ananias e Azarias foi uma forma muito expressiva de demonstração de cuidado de Deus para com o seu povo, de cuidado de Deus, de preservação do Senhor, do seu povo, fazendo com que sempre houvesse um remanescente que fosse fiel a Ele. E antes, nós tivemos Daniel sendo testado com relação ao seu caráter. Tivemos os seus 3 amigos da mesma forma sendo testados. Mais uma vez isso vai acontecer aqui.
fidelidade de Daniel é testada, é provada por Deus mais uma vez, né? E não por Deus tê-lo tentado absolutamente, mas a fidelidade a Deus, ela é mais uma vez apresentada aqui de maneira que Daniel demonstrasse a sua confiança e a sua segurança. Temos uma certeza, meus irmãos, que batia no coração do povo judeu. Deus nunca, em momento algum, abandona o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo, e era a convicção daqueles remanescentes fiéis. E o que nós encontramos como mensagem central dentro do livro de Daniel, se não esta mensagem? Deus nunca abandona o seu povo. Daniel teve na Babilônia um envolvimento que foi positivo, um envolvimento que foi marcante no melhor sentido. O trono da Babilônia mais uma vez sofre uma mudança. Dario, rei da Pérsia, bate às portas de Jerusalém. Nabonido estava fora, Belsazar fazendo festa. E, meus irmãos, naquele ínterim, naquele instante, naquele tempo, Belsazar é morto, Dario assume e mais uma vez uma mudança acontece. Não seria fácil para Dario governar. E por que não seria fácil? Porque quanto maior a sua conquista, maiores seriam os desafios e maiores seriam os riscos de acontecer uma ação por parte daqueles que foram conquistados e rebelarem-se contra a capital, contra o rei e quererem a liberdade. Naquele período, o rei ele dominava uma nação e ele não destruía toda a nação. Ele se tornava senhor sobre essa nação. E ele teria que administrar mais uma nação, mais um povo que foi subjugado pelo seu poder, foi subjugado pelo seu poderio militar. E ele teria que ter sabedoria, teria que ter força, teria que ter o respeito para que governasse bem toda a área que foi conquistada. E esse era um enorme desafio para Dario. O que ele faz, meus irmãos? Dario, ele então divide o império em regiões menores. E ele coloca governador sobre cada uma dessas regiões. E esses governadores, eles deviam responder a um outro governador que estava sobre eles. E estes vão responder diretamente ao rei. Então, o que Dario fez? Nomeou governadores sobre os governadores das províncias. E ele estabelece 120 governadores e 3 governadores sobre esses governadores. E esses 3 responderiam e respondiam diretamente a ele. Esses administradores, meus irmãos, que respondiam a ele, precisavam ser pessoas dedicadas, pessoas leais ao rei e serem pessoas extremamente competentes. Daniel era um desses 3. E, meus irmãos, Daniel, ele nos faz algo que chama-nos a atenção. Ele cumpre de maneira muito fiel o mandato cultural de Deus que nós encontramos em Gênesis, sendo dado à humanidade através de Adão. Vamos lembrar de uma coisa, né? Muitos têm dito que trabalho é um peso, trabalho é ruim, trabalho é um mal. Esse trabalho é uma grande bênção, meus irmãos, e ele foi dado por Deus a nós, né? Ele foi dado por Deus, ele foi estabelecido por Deus, e
é importante nós vermos, quando ele dá a ordem a Adão, ele estava dando uma ordem, o Deus Todo-Poderoso, a cada um de nós. Porque é um ato sobre a humanidade através da pessoa de Adão. Deus dá uma ordem, encontramos em Gênesis capítulo 1. Ele ordena que Adão e a sua posteridade deveria trabalhar a terra, deveria sujeitá-la, exercer domínio sobre ela. E uma coisa que é importante, quando Deus dá essa ordem foi dada antes que o pecado entrasse no mundo. Muitos têm afirmado, né, que foi o pecado de Adão que trouxe o trabalho, e é um tremendo equívoco, né? Falta ler de maneira um pouco mais detalhada as Escrituras para entender e perceber que não foi nada disso. Esse é o mandato de Deus para a humanidade. Um mandato que nem sempre temos cumprido, meus irmãos, e não temos cumprido como precisa. Nós temos se sujeitado, mas nós não temos cuidado de toda essa riqueza que Deus concedeu a nós para administrarmos e cuidarmos bem. Essa ordem, que é com certeza uma ordem abençoada, ela é conhecida, meus irmãos, como mandato cultural. O que significa? Significa que Deus nos deu habilidades e essas habilidades deveriam promover e ainda hoje continuarão a promover o desenvolvimento de todas as áreas. Arte, ciências, cultura, de todas as artes, de todas as ciências, de toda a cultura. Meus irmãos, arte, ciência e cultura não são coisas do pecado, não são coisas do diabo. Meus irmãos, é o mandato de Deus dentro dos dons e das habilidades que Ele concedeu a cada um de nós. E isso vai honrá-lo quando fielmente for cumprida por qualquer um daqueles que são seus filhos, ou não, que esse mandato foi dado à humanidade. Quando exercemos essas atividades, quando vamos para o trabalho e fazemos da maneira como precisa, com excelência, como costumamos dizer, nós estamos cumprindo o mandato cultural que Deus nos deu. Quando nós fazemos, meus irmãos, do exercício do nosso dom, aquilo que realmente precisa ser tomado, tratado e feito com esmero, nós cumprimos, meus irmãos, esse mandato concedido por Deus a nós. Nós tivemos, vejam, Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Daniel é trazido com 14, 15 anos para a Babilônia. Ele serve no governo de Nabucodonosor, serve-o com maestria. Cai o governo de Nabucodonosor quando ele morre. Assume então Nabonido e Belsazar. Ele continua fazendo parte da corte do rei. Agora, Dario invade a Babilônia. Daniel continua fazendo parte dos homens de confiança do rei Dario. É interessante que o comando muda e Daniel continua ali dentro servindo. Né? Isso é de chamar a atenção. Né? Isso é importante nós observarmos. Ele nunca deixou a sua posição de destaque no meio dentre a liderança do que foi assumindo sucessivamente. Daniel capítulo 6 nos mostra que esse grande profeta, ele se destaca entre os seus companheiros de administração. Ele era competente,
tinha competência. Era uma pessoa honesta, era uma pessoa que se dedicava ao trabalho que tinha que realizar. Seguramente ele fez tudo isso com excelência. E, meus irmãos, não é diferente para nós hoje. Nós somos hoje chamados para trabalhar, para realizar e desenvolver esse mandato cultural do nosso Deus também com excelência, né? E fazendo isso, nós vamos influenciar com certeza a sociedade. Não há dúvida, meus irmãos, que Deus tem levantado homens e mulheres, pessoas confiantes neles, crentes em Cristo Jesus, com muita competência, e isso em qualquer área do conhecimento humano, em qualquer uma delas. Deuteronômio 4, dos 5 ao 8, afirma que o povo de Deus deveria servir às nações que estavam à sua volta. Servir a esta nação através do exercício dos seus dons, simplesmente influenciando, sendo um modelo, sendo inspiração para ela. Olhem só, eis que vos tenho tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso terá a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Essa mesma verdade ela aparece em Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, no chamado de Abraão. Vejam só. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, é repetido aqui esse mandato cultural. O povo de Deus deveria ser uma bênção às outras nações. Deveria ser uma bênção dentre ele próprio. E Deus diz: de você eu farei um povo, e a partir desse povo todas as famílias da terra serão benditas. Está se referindo aos povos. Esses povos seriam abençoados. E abençoados, meus irmãos, pelo anúncio, pela propagação, pelo serviço que o povo de Deus haveria de prestar a eles, mostrando que entendia perfeitamente o mandato cultural de Deus em suas vidas. O que temos então? Senão o imperativo dado por Deus ao seu povo para que o povo produza desenvolvimento, influencie de maneira positiva a sociedade e, fazendo isso, diminua esses efeitos ruins que o pecado traz sobre cada um de nós e sobre a própria sociedade. Jesus nos ensina de maneira muito clara isso. Ele afirma que nós somos luz do mundo e sol da terra. Meus irmãos, devemos ser aquele fermento que se espalha para levedar, para fazer com que haja desenvolvimento da massa social, possibilitando que ela tenha uma transformação. O trabalho que Daniel realizou mostrou que
ele fez tudo aquilo com primor, fez com primazia. E é interessante a gente observar aqui os versos 3, 4 e 5, né? Diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia espírito mais excelente. Ele estava ali com os outros companheiros. Mas vejam, meus irmãos, Daniel se destacou entre eles. Houve destaque no trabalho, na maneira que Daniel estava realizando. Quando Dario pensa em colocá-lo sobre seus outros companheiros, é evidente, meus irmãos. Quem não queria aquela posição? Todos queriam. Isso provoca ciúmes entre os outros administradores consigo. Como eles não conseguiram encontrar nada que pudesse desqualificar Daniel, como eles não conseguiram achar nada para apresentar como acusação a ele, eles resolvem então maquinar um plano. Né? Eles fazem isso. E eles maquinam esse plano de forma que, sendo ele o favorito de Dario, ele seria colocado fora. Então, vejam só o que eles fazem. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles chegam e induzem o rei a elaborar e a promulgar um decreto, no qual, durante um período, durante 30 dias, ninguém deveria orar, senão os deuses da Babilônia ou o próprio rei. Uma coisa que é importante e já serve-nos como aplicação. O engajamento cultural, e devemos ter esse engajamento, ele não implica de maneira necessária em melhora no ambiente de trabalho para aqueles que são o povo de Deus. Isso é importante. Nós vamos nos engajar culturalmente, teremos que ser sal e luz. Então isso vai fazer com que haja melhora no ambiente de trabalho. Não, não é uma máxima verdadeira, não. E Daniel nos mostra isso. Né? Acontece exatamente o contrário de pensar-se em um bom ambiente. Os seus companheiros planejaram a sua morte. Eles planejaram, meus irmãos, por fim, a vida de Daniel. O comportamento que existe entre o povo de Deus não vai garantir em momento nenhum que aquelas pessoas que estão próximas de si tenham o seu comportamento, o seu caráter transformado. Não é uma garantia, mas é uma necessidade. Lembrem de uma coisa: testemunhar a respeito do Deus Todo-Poderoso ou da vida como Deus quer que nós vivamos, pode despertar inimizade, pode despertar estranheza por parte daqueles que pensam de maneira diferente, daqueles que têm valores diferentes na sua própria maneira de enxergar a realidade. Nós temos aqui, mais uma vez, uma situação repetindo-se. Fidelidade ao imperador ou fidelidade ao Deus Todo-Poderoso? Irmãos, se escolher um, desobedece o outro. Se escolher o outro, desobedece um. Não há meio termo nessa situação. Não dá para ficar em cima do muro.
Não dá para ficar com o pé em duas canoas. Do mesmo jeito que Jesus sofreu, o povo de Deus está sujeito a sofrer. A impiedade, meus irmãos, que é característica do nosso tempo, do nosso século, ou da existência humana depois de Adão, é não compreender a maneira que o cristão vive. E fazer o que, então, nessa situação? É tentar derrubá-lo. Uma forma é armar ciladas, meus irmãos. Daniel vive a cultura, tem uma ação sobre ela, mas não se curva a ela, não se curva à forma cultural como estavam vivendo. Desde o jardim lá no Éden, a gente tem ouvido que o mais importante de tudo é ser uma pessoa feliz. Isso é o que importa. Para Daniel foi diferente. Para Daniel o que importava não era a felicidade, mas a fidelidade. Com certeza, a fidelidade trouxe a ele a bem-aventurança, o estar feliz. Mas não era a sua meta era a fidelidade a Deus e não a busca pela sua própria fidelidade. E isso nos leva a pensar na maneira de vida do profeta. Bons hábitos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era o hábito que ele tinha. E não era, meus irmãos, um hábito secreto. Ele subia até o aposento superior de onde ele morava e 3 vezes ao dia ele orava, olhando para a cidade, na direção da cidade de Jerusalém. O que esses invejosos fizeram? Eles foram pegar Daniel aí. Se não podemos pegá-lo por um comportamento condenável, vamos pegá-lo dentro dos seus hábitos, dentro da maneira como ele vive. E eles prepararam uma cilada para ele. Como eu disse, quem orasse a outro Deus estaria passível de morte. Eles induzem o rei a isso. Vejam só um destaque na atitude de Daniel. A oração dele não era uma oração que ficou grande, mais forte, mais intensa, porque estava passando por um problema. Não, era hábito dele. Era hábito. 3 vezes por dia ele ia para a oração. 3 vezes por dia, diariamente. Ele tinha esse hábito, meus irmãos. E o hábito saudável, ele nos ajuda. Ele nos auxilia muito. O Salmo 137 que nós lemos fala do povo no tempo do exílio. E o povo no tempo do exílio dizendo, que saudade de casa. O que Daniel fazia? Ele orava em direção a Jerusalém. Parece que esse ato mostrava a saudade que ele tinha dos momentos de adoração, dos momentos de culto. O templo onde Deus atendia a oração, o coração sincero do seu povo. Daniel demonstra na prática o que significava amar a Deus acima de todas as coisas. Ele fez isso e é mais uma vez que vai acontecer novamente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os atos desse rapaz, já mais amadurecido, deixam bem claro que Deus era aquele que norteava a sua vida em tudo aquilo que ele tinha que fazer. Ceder, meus irmãos, aos apelos que não são de não cristãos pode significar um mergulho
num mar de desobediência e começar a se acostumar, começar a moldar a uma vida de pecado como se ela fosse natural. Hábitos bons na vida, meus irmãos, hábitos saudáveis na vida com Deus, eles devem ser como os hábitos que temos na nossa vida do dia a dia, nossa vida física, né? Comer bem, de maneira saudável, fazer atividades físicas e procurar um médico com regularidade, né? Exames preventivos. É a mesma coisa. Bíblia, ler a Bíblia, fazer oração e estar em comunhão com os demais irmãos na fé são hábitos extremamente positivos e saudáveis que nós devemos realizar, assim como os hábitos para o nosso desenvolvimento e manutenção da nossa vida física, biológica. A proteção de Deus. Contrariado, o que o rei faz? Quando ele é acusado pelos amigos, com aspas, de Daniel, o rei não tem o que fazer. Ele tenta, de todas as formas, porque ele tinha simpatia por Daniel, fazer com que a morte não acontecesse. Mas ele não podia mudar o decreto. Tanto que agora, quando Daniel é lançado dentro da cova dos leões, o rei Dario não dorme direito. A cova dos leões era um recurso que usavam para pôr medo nas pessoas. Era uma morte dolorosa, porque os leões bravos, violentos, eles vinham e despedaçavam as pessoas e iam matando elas, às vezes devagar, né? Uma coisa que é importante nós destacarmos é que a situação foi tão séria que eles colocaram na boca daquela caverna, daquele buraco, uma pedra para que eles não saíssem, que quem estava lá dentro não saísse. Essa pedra, ela era selada e o próprio rei, ele selava essa pedra. E, irmãos, os leões, eles eram de verdade. Verdade. E muito bravos. Milagre e julgamento. Daniel passa a noite na cova. O rei, logo de manhã, vem e fala com Daniel, né, se o Deus dele o havia livrado dos leões, e ele sai vivo, sem problema nenhum. Né? E ele narra o que aconteceu naquela noite. Daniel faz o seguinte comentário: o anjo do Senhor foi enviado até lá e fechou a boca dos leões para que não lhe fizessem nada. Mais uma vez entra em cena o anjo do Senhor. Bem possível e provável que estamos falando aqui da pessoa de Jesus Cristo ou a segunda pessoa da divindade. Irmãos, Deus livra o inocente na hora certa. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim uma inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que acontece, meus irmãos? Quando Dario percebe a tramóia elaborada ali pelos outros governadores, ele manda que aqueles homens e toda a família fossem lançados dentro da cova dos leões. E as escrituras dizem que eles não chegaram ao chão e os leões já os despedaçaram.
Deus é aquele que, mais uma vez, executa juízo contra aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, o povo dele, o povo do Senhor. Mais uma vez, Deus estabelece justiça de maneira clara. E muito mais do que só o livramento, nós temos Dario exaltando ao Deus de Daniel, ao Deus de Ananias, Misael, Azarias, e Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros homens e mulheres que se curvaram a ele na história das Escrituras. E temos nós. Temos nós hoje, e dentro da fidelidade que vivermos ao nosso Deus, pode levar também pessoas a exaltar o Deus Todo-Poderoso. Daniel capítulo 6, 26. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E a gente vai caminhando aqui para fechar. O mundo, meus irmãos, ele demonstra de maneira muito clara como ele está moralmente. Ele está caído, ele está declinado, ele está apodrecido. E nós, sem dúvida nenhuma, nós somos chamados para viver no meio desse mar de imoralidade e de uma espiritualização vazia, vã, e que não vai, de fato, trazer algo real e concreto para a vida de ninguém. Nós somos aqueles que foram remidos da cultura desse mundo. E assim, meus irmãos, dentro dele devemos agir como sal, como luz. E como sal, nós temos o papel de fazer com que esse apodrecimento de valores ele tenha o seu processo desacelerado. Que tem esse processo de estragar-se diminuído. Nós não vamos colocar fim nele. Mas nós podemos, meus irmãos, na fidelidade a Deus, no cumprimento do mandato cultural, fazer com que esse processo acelerado de estagnação ele seja retardado. Afinal de contas, é o que Jesus espera de nós como igreja. Tenha dúvida disso. Quando Paulo fala sobre a família, em 1 Coríntios 7, 13 e 14, quando pessoas estavam influenciando as outras e forçando até mesmo a tomar uma decisão com relação ao abandono daquela parte que não era crente no casamento, Paulo responde o seguinte: e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são salvos. Encarar com seriedade o mandato cultural de Deus é importante, é o que Ele espera de nós. E cada um, meus irmãos, dentro da sua habilidade, dentro da maneira como Deus o qualificou, e nós temos que fazer isso. E fazer isso servindo ao nosso Deus com integridade, que vai resultar no serviço às pessoas que estão próximas de nós. Deus cuida do seu povo, não há dúvida nenhuma.
Ele quer que exerçamos culturalmente o mandato que ele nos concedeu. E ele nos dá a segurança e a garantia de que sempre haverá um remanescente que é fiel e nunca estaremos longe do cuidado dele, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, que em Cristo você seja renovado e abençoado, fortalecido para a caminhada que Deus tem para cada um de nós na fé. Nós vamos louvar a Deus, cantar o hino 165 e voltamos para encerrar. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus zelará por ti. Nos aprovaste seu grande amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus zelará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Vamos orar, irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Deus protege, o Senhor protege o seu povo. O Senhor cuida de nós. E não é porque hajam aflições, é no meio delas. Senhor, nós precisamos exercer hábitos mais saudáveis, hábitos constantes de oração, de leitura da tua palavra, de vida de comunhão, Senhor, uns com os outros. Nesse tempo, a vida de comunhão ela está limitada, mas da oração e da leitura da palavra não. E, Senhor, uma vida de oração para que não precisemos
nos desesperar ou caminhar um, com uma forma que não seja natural, Senhor, do nosso dia a dia. Que seja simplesmente uma situação de continuidade dentro da confiança e da conversa que temos com o Senhor. Nos instrua, Senhor. E mais uma vez, o nosso pedido é para que o Senhor abençoe as famílias que estão entristecidas, famílias que estão passando por lutas, por problemas, Pai. Guarde a cada um e cuide do lar de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe, Deus os renove em Cristo Jesus. Amém. Não é fácil você conjugar o amor de Deus com o sofrimento. Via de regra, quando uma pessoa está sofrendo, as pessoas imaginam que elas estão pagando por algum erro que cometeram na vida. Certa feita, os discípulos de Jesus viram um homem cego de nascença e perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque isso estava no imaginário popular. Ainda hoje é assim. Quando uma pessoa sofre uma doença, ou passa por um grave acidente, ou tem uma perda financeira radical, ou passa por alguma turbulência na vida, as pessoas começam a perguntar: mas onde está Deus? Será que Deus ama você mesmo? Se Deus ama você, por que você está passando por isso? Foi essa atitude que os judeus demonstraram lá na família de Betânia, quando Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu. E as irmãs de Lázaro mandaram falar para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E quando Jesus recebeu o recado, mandou uma notícia, mandou um recado, aliás, de volta. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que o Lázaro morreu. E quando os judeus, acompanhando aquela família, Marta, Maria e agora o Lázaro que estava morto e sepultado, levantaram uma grande pergunta. Por que é que esse Jesus, já que amava a família, não impediu que o Lázaro morresse? Ou seja, se Deus ama mesmo a gente, por que a gente sofre? Por que um crente fica doente? Por que uma pessoa piedosa cai num leito de um hospital com um câncer devastador? Por que uma pessoa piedosa passa agruras na vida, enquanto os ímpios, às vezes, vivem nababescamente? Por que uma pessoa que é amada por Deus caminha por estradas crivadas de espinhos, enquanto outros blasfemam de Deus e andam em cima de tapetes aveludados? Eu quero dizer para você que o sofrimento não é sinônimo da falta do amor de Deus. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é este elemento que Deus usa para nos burilar e nos moldar e nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. É por isso que você precisa olhar para a vida na perspectiva de Deus, não pelo avesso. A Bíblia chega a dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz mais que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pode ter certeza disso. O sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós.
A vida aqui não é uma colônia de férias, não é uma estufa, não é um jardim engrinaldado de flores. Jesus nunca nos prometeu nesta vida ausência de aflição. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando a nossa jornada aqui terminar, nós seremos recebidos na glória. E então, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a dor nem o luto jamais existirão.